Boa noite. Chegada a hora regimental, havendo quórum de presença para a abertura da sessão, cumprimento a senhora vereadora, os senhores vereadores, o senhor Edson Eger, suplente de vereador, o suplente de vereador Jandir Ventes e o secretário de governo Jaime Yank. A todos que nos acompanham a sessão pela internet e os ouvintes da Rádio Comunitária de São Martinho. Declaro aberta a 23ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do segundo ano de mandato da 14ª legislatura da Câmara Municipal de São Martinho. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de São Martinho, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Neste momento, estaremos concedendo a palavra ao munícipe Jandir Ventes para fazer uso da tribuna popular, conforme requerimento protocolado no dia 8 de julho de 2022. Requerimento para uso de tribuna popular em sessão ordinária. Senhora Annelise Vimes, presidente da Câmara de São Martinho. Eu, Jandir Ventes, residente domiciliado na localidade de Alto Rio 7, neste município de São Martinho, requeiro nos termos do artigo 1º da Resolução número 29 de 2009, o uso da tribuna popular pelo período de até 15 minutos na sessão ordinária que irá ocorrer no dia 11 de julho de 2022, a partir das 19 horas. Então, pode chegar aqui à frente, Jandir, para fazer uso da palavra. Boa noite aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras, ao público que está nos ouvindo. Boa noite aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras, ao público que está nos acompanhando. Eu vim fazer o uso da tribuna para fazer um agradecimento a um recurso que veio, são 3, que vieram para o município, para o Fundo Municipal de Saúde. O primeiro, no valor de R$150 mil, da dona Ângela Min, pago no dia 13 de 7 de 2021. O segundo, de R$99.129, do senador Espiridião Amin, pago no dia 21 de 12 de 2021, no qual 70 mil foi destinado para a compra de um carro, cuja contrapartida foi da Prefeitura Municipal, que está para vir uma SPIN,
de 7 lugares. E o de 100 mil pago no dia 10/6/2022 pelo senador Esperidião, a mim também. Quero agradecer a Ângelo Esperidião e imensamente o João Amin, o gabinete dele, que foi através dele que nós conseguimos esses recursos. E eu garanto que esse recurso será bem aplicado e será de extrema importância para o nosso município. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, então, ao Jandir Ventes, que também é suplente de vereador. Então, agora vamos dar início ao nosso expediente. Submeto agora a deliberação do plenário a ata da 22ª sessão ordinária, realizada no dia 4 de julho de 2022. Em discussão a ata. A ata está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Se forem contrários, se manifestem. Aprovada. Nas correspondências recebidas, a gente tem apenas um convite da festa julina da Escola de Rio São João, que acontecerá no dia 16 de julho, sábado, às 2 horas, no Salão da Comunidade de Rio São João. Então, está feito aí o convite aos senhores vereadores e a toda a comunidade para prestigiar esta festa da escola. Escola e jardim, aliás. Então, agora passamos para as proposituras protocoladas. Requerimento número 28 de 2022, de autoria do vereador Vânio Eftin, PSD. Solicita a secretária, vereadora Sirlene Senemichos, que faça a leitura do requerimento. Requerimento número 28 de 2022. Requeiro, nos termos do artigo 55, inciso 6 do Regimento Interno, licença para tratar de assuntos particulares pelo período de 1/8/2022 até 30/9/2022. Justificativa. Necessito do período de licença para tratar de assuntos particulares. São Martinho, 8 de julho de 2022, vereador Vânio Eftin, PSD. Então, lido fica o requerimento incluído na ordem do dia da presente sessão. Indicação número 29 de 2022, de autoria do vereador Carlos Roberto Rodrigues, PP. Solicito à secretária que faça a leitura da indicação. Desculpa, é requerimento. Foi um erro de digitação. Então, faça a leitura do requerimento. Requerimento número 29 de 2022. Requeiro, ouvido ao plenário na forma regimental, ao prefeito municipal, Sr. Robson Giambach, para que esclareça por qual motivo ainda não foi realizado o serviço solicitado na indicação número 29 de 2022, aprovado na sessão ordinária de 2/5 de 2022, qual seja recuperação e patrulhamento da estrada de acesso à propriedade do munícipe Senhor Valdeci Laurete, São Martinho, 8 de julho de 2022, vereador Carlos Roberto Rodrigues, PP. Então, lido fica o requerimento incluído na ordem do dia. A indicação número 35 de 2022, de autoria do vereador José Schmitz, Podemos. Solicito à secretária que faça a leitura da indicação. Indicação número 35 de 2022. Apresento nos termos do artigo 239, inciso 1 e artigo 241 do Regimento Interno, ouvido ao plenário, ao senhor prefeito municipal, a presente indicação sugerindo a construção de um bueiro com tubos de concreto na estrada geral de São João do Capivari, na divisa das propriedades rurais dos senhores Eduardo Antônio Michels e Norvaldo Hert, visando facilitar o escoamento das águas de forma a evitar erosões no leito dessa via, sendo esta uma reivindicação antiga dos moradores. Justificativa. O local está em péssimo estado de conservação. É necessário recuperar aquele trecho com urgência, pois está dificultando a passagem de veículos naquele local da estrada, pela qual os produtores rurais fazem o escoamento da produção agrícola. Com a execução dessa obra, devolve-se a trafegabilidade dos moradores. São Martinho, 8 de julho de 2022,
Vereador José Schmitz, Podemos. Lido fica a indicação incluída na ordem do dia da presente sessão. Indicação número 36 de 2022, de autoria do vereador José Schmitz, Podemos. Solicito à secretária que faça a leitura da indicação. Indicação número 36 de 2022. Apresento nos termos do artigo 239, inciso 1, do artigo 241 do Regimento Interno, ouvido o plenário ao senhor prefeito municipal a presente indicação, sugerindo a construção de um bueiro com tubos de concreto na estrada geral do Canto dos Havarot, situada na localidade de Vargem do Cedro, próximo à propriedade do senhor Lucas Haverot, visando facilitar o escoamento das águas de forma a evitar erosão no leito da estrada, encontrando-se continuamente com uma vala aberta naquele local causada pelas águas da chuva. Justificativa. O local encontra-se em péssimo estado de trafegabilidade, causando sérios transtornos aos usuários. São Martinho, 8 de julho de 2022, vereador José Schmitz, Podemos. Então, lido fica a indicação incluída na ordem do dia. Indicação número 37 de 2022, de autoria do vereador José Schmitz, Podemos. Solicito à secretária que faça a leitura da indicação. Indicação número 37 de 2022. Apresento nos termos do artigo 239, inciso 1 e artigo 241 do Regimento Interno, ouvido o plenário a presente indicação ao senhor prefeito municipal, sugerindo a construção de um bueiro com tubos de concreto na estrada geral do Canto dos Havarot, situada na localidade da Vargem do Cedro, próximo à propriedade do senhor Richard Senem, visando facilitar o escoamento das águas de forma a evitar erosões no leito da estrada, cujo local encontra-se em péssimo estado de conservação, dificultando a passagem de veículos. Justificativa. Neste local, a situação está complicada, os moradores têm muitas dificuldades de transitar. São Martinho, 8 de julho de 2022, vereador José Schmitz, Podemos. Lido fica a indicação incluída na ordem do dia. Indicação número 38 de 2022, de autoria do vereador Carlos Roberto Rodrigues, PP. Solicito à secretária que faça a leitura da indicação. Indicação número 38 de 2022. Indico, ouvido ao plenário na forma regimental, ao prefeito municipal, Sr. Robson Giabach, para que determine ao setor competente que proceda com a recuperação e o patrulhamento da estrada geral de acesso à propriedade do munícipe Sr. Henrique Espíndola, na localidade de Canudo de Cima. Justificativa. A estrada se encontra em condições ruins para o tráfego de veículos. São Martinho, 8 de julho de 2022, vereador Carlos Roberto Rodrigues, PP. Lido fica a indicação incluída na ordem do dia da presente sessão. Passamos agora para o grande expediente. Não havendo vereadores inscritos para fazer uso da palavra no grande expediente, passamos para a ordem do dia. Havendo quórum para deliberar, submeta ao plenário para discussão e votação em primeiro turno. Projeto de Lei Ordinária número 33 de 2022, 31 de 2022 na origem, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento da Prefeitura Municipal de São Martinho por conta de remanejamento de dotações orçamentárias. Teve o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco o parecer em discussão. Coloco o parecer, então, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovado, então, o parecer. Em discussão, o projeto. Coloco o projeto em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovado. Agora, havendo quórum também para deliberar, submeta ao plenário para discussão e votação em turno único. O
requerimento número 28 de 2022, de autoria do vereador Vânio Eftin, PSD. Requeiro nos termos do artigo 55, inciso 6 do Regimento Interno, licença para tratar de assuntos particulares pelo período do dia 1º de agosto de 2022 até 30 de setembro de 2022. Em discussão o requerimento. Conceda a palavra ao vereador Vânio. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o público nos acompanha. Presidente, entrei com esse requerimento no período de 60 dias para resolver problemas particulares. E também nesse período com que seja chamado suplente de vereadores, que eles possam também mostrar seus trabalhos aqui no Legislativo. Então é muito importante a presença desses suplentes a vereadores para que eles possam solicitar seus trabalhos. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Coloco, então, o requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovado, então, o requerimento do vereador. Requerimento número 29 de 2022, de autoria do vereador Carlos Roberto Rodrigues, PP. Requeiro ouvido ao plenário na forma regimental ao prefeito municipal, senhor Robson Jambach, para que esclareça por qual motivo ainda não foi realizado o serviço solicitado na indicação número 29 de 2022, aprovada na sessão ordinária do dia 2 de maio de 2022, qual seja, recuperação, patrulhamento da estrada de acesso à propriedade do munícipe, senhor Valdeci Lauretti. Em discussão o requerimento. Conceda a palavra ao vereador Calinho. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente. Primeiro entrei com essa indicação para arrumar essa estrada, mas a indicação não adiantou nada. Agora entrei com um requerimento para ver se eles resolvem o problema lá. Essa estrada lá tem bastante morador lá. Eu vejo eles fazer estrada lá para aquele município onde tem um morador, máquina trabalhando e faz de tudo. E lá para aquele canto lá ninguém faz nada. Não dá para entender. Agora também já descobri porque andaram patrolando a estrada lá para o Clube Caça e Tiro, porque tinha negócio de tiro lá, certo? Por isso que arrumaram aquela estrada lá, porque senão ia estar a mesma coisa como as outras. Porque quando tem eventos por aí as estradas têm que estar em dia. Senão dá aí para eles mostrar que as estradas estão boas. Mas lá para o canto do Valdeci está feio o negócio. Então peço ao nosso querido prefeito aí que dá um jeito nessa estrada lá, porque está uma vergonha aqui lá, que tem dito. Continue em discussão. Conceda a palavra ao vereador Vânio. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o público nos acompanha. Gostaria também de associar esse requerimento, pela importância do requerimento, onde é uma estrada hoje, na verdade é uma rodovia municipal Alberto Henrique. Muita gente usa aquela rodovia. Quando a estrada está boa, muita gente tem aquele acesso, em vez da estrada geral. Então, quero deixar meu voto de apoio aqui a esse requerimento. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Coloco, então, o requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovado, então, o requerimento. Indicação número 35 de 2022, de autoria do vereador José Schmitz, Podemos. Apresento nos termos do artigo 239, inciso 1 e artigo 241 do Regimento Interno, ouvido ao plenário ao senhor prefeito municipal, a presente indicação, sugerindo a construção de um bueiro com tubos de concreto na Estrada Geral de São João do Capivari, na divisa das propriedades rurais dos senhores Eduardo Antônio Michels e Norvaldo Hertz, visando facilitar o escoamento das águas de forma a evitar erosões no leito desta via pública, sendo esta uma reivindicação antiga dos moradores. Em discussão a indicação. Conceda a palavra ao vereador Tequinha. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhora vereadora.
boa noite, senhores vereadores e o público que nos acompanha. Fui procurado para entrar com essa indicação devido ao mau estado do bueiro. Acredito que até a tubulação possa ficar a mesma, mas se chove, a coitada da mulher lá não consegue sair de casa para trabalhar. E eu achei que fosse agora, devido a essas últimas chuvaradas, mas eles falaram que já vem sendo pedido isso ali desde o ano passado. Até um desses moradores, ele é primo do secretário e do vice-prefeito. Todos eles se comprometeram em arrumar, comprar uma caçambada de concreto usinado para colocar, mas até hoje não foi feito nada. E eu gostaria, então, pelo menos, que fosse dado prioridade, e gostaria do apoio dos vereadores também, e se alguém não acredita, pode ir lá dar uma chegadinha lá e olhar. A situação lá é de assustar. Muito obrigado. Continua em discussão. Conceda a palavra ao vereador Calinho. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, por presente, quero parabenizar meu amigo Tequinha por essa indicação. Também conheço bem aquele canto lá. E não é, a gente não está criticando só porque é agora. Aquilo ali já está desde a época do Zecão, desde a época do Gervásio, desde a época de todo mundo. Da Leonete, desde a época do... Não sei de quanto tempo está aquilo lá. Mas se eles prometeram, na época de campanha, ele devia vir aqui, pegar ele pelas orelhas e levar ele lá e dizer assim, ó, vamos fazer isso aqui, porque vocês prometeram para mim. Vocês prometeram. Eles tinham que fazer isso. Vamos rezar para eles na próxima não voltar mais neles, né? Porque deve ter votado, né? Porque todo mundo que entra com indicação aqui, nós entramos com indicação, é gente que votou neles, gente. As minhas indicações é só a gente quase que votou neles. Vocês prometeram, eles têm que vir ali, pegar o secretário, pegar o prefeito. Não, o secretário não tem nada a ver, é o prefeito mesmo. Quem manda é o prefeito. Quem tem a caneta na mão é o prefeito. Não adianta falar em secretário, tá? O secretário está ali e faz o que o prefeito quer. Nós temos que pegar, eles têm que vir ali falar com o prefeito, a hora que pegar, ele andando na rua aí, porque pegar, ele só fica lá dentro. Mas a hora que ele sair, fica espiando. A hora que ele sair de dentro da prefeitura, eu vou lá e falo com ele, ó, você prometeu isso aqui e vão lá fazer esse serviço para mim. Entendi. Continua em discussão. Ninguém querendo mais discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovada a indicação. Indicação número 36 de 2022, de autoria do vereador José Schmitz, Podemos. Apresento nos termos do artigo 239, inciso 1, e artigo 241 do Regimento Interno, ouvido o plenário ao senhor prefeito municipal que apresente indicação sugerindo a construção de um bueiro com tubos de concreto na estrada geral Canto dos Haverots, situada na localidade de Vargem do Cedro, próximo à propriedade do senhor Lucas Haverot, visando facilitar o escoamento das águas, de forma a evitar erosões no leito da estrada, encontrando-se continuadamente com uma vala aberta naquele local, causada pelas águas da chuva. Em discussão, a indicação. Conceda a palavra ao vereador Tequinha. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite, senhores vereadores e o público que nos acompanha. Entrei com essa indicação a pedido dos moradores lá daquele canto, devido ao valo que sempre se forma lá depois de cada chuva. Aí eu fui lá e fui dar uma verificada. E realmente, para passar de carro, tem que parar para daí poder passar no valo. Pode passar ligeiro, não tem problema, só que daí quebra tudo. Então, eu acho que também não é um serviço de muito custo para a prefeitura. E uma vez feito, acaba com esse negócio da reclamação dos moradores lá. Eu acho que nada mais que justo, porque lá tem a fábrica de doces, da Kindertraum, e os outros moradores lá, eu acho que eles merecem. Muito obrigado. Continua em discussão. Coloco, então, a indicação em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovado. Indicação número 37,
de 2022, de autoria do vereador José Schmitz, Podemos. Apresento nos termos do artigo 239, inciso 1, artigo 241 do Regimento Interno, ouvido o plenário, que a presente indicação ao senhor prefeito municipal, sugerindo a construção de bueiros com tubos de concreto na Estrada Geral Canto dos Haverots, situada na localidade de Vargem do Cedro, próximo à propriedade do senhor Richard Senen, visando facilitar o escoamento das águas de forma a evitar erosões no leito da estrada, cujo local encontra-se em péssimo estado de conservação, dificultando a passagem dos veículos. Em discussão, a indicação. Conceda a palavra ao vereador Tequinha. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite, senhores vereadores e o público que nos acompanha. Entrei com essa indicação porque ele veio me procurar. Ele disse que já conversou com o secretário disse que ia fazer e não foi feito. É um bueiro simples, fácil de fazer. Fazendo aquele bueiro ali é só vantagem para a prefeitura, porque evita de estragar uns 20 a 30 metros de estrada. E com essa construção do bueiro, facilita a entrada para a casa dele, porque assim como está lá, carro baixo é difícil de entrar. Gostaria muito do apoio dos vereadores. Muito obrigado. Continua em discussão. Ninguém querendo discutir, coloco a indicação em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovado. Indicação número 38 de 2022, de autoria do vereador Carlos Roberto Rodrigues, PP. Indico ouvido ao plenário na forma regimental ao prefeito municipal, senhor Robson Jean Bach, para que determine ao setor competente que proceda à recuperação e o patrulhamento da estrada geral de acesso à propriedade do munícipe senhor Henrique Espíndola, na localidade de Canudo de Cima. Em discussão, a indicação. Conceda a palavra ao vereador Calinho. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, por presente, entrei com essa indicação a pedido de mais um eleitor do prefeito. Mais um. Até uma vez eu fiz uma briga aqui na Câmara, não fiz uma briga, só falei para a presidente que não precisava gastar dinheiro em telão para botar aí, mas já me arrependi, devia ter botado um telão aí. Tem que botar ainda, dá tempo, né? Falta 2 anos e meio para nós sair dessa coisa aqui, nessa Câmara. Bota um telão aí para nós começar a bater foto e botar nos telão, porque é capaz que o pessoal não está acreditando que nós estamos entrando com muita indicação, essas coisas, mas se tivesse um telão aí, vocês iam ver. Até os rapazes, bate foto da estrada, bate foto de buraco em bueiro, no meio da estrada. Tá feio o negócio. Tá feio. Dá para entender. Eu já disse, vamos botar esse prefeito uma vez, domingo com o prefeito de São Bonifácio. Aí vai funcionar o negócio. Porque lá as estradas dão um exemplo. Desde a enchente não tem mais uma barreira. Eu não fui para lá, fui para um pedaço, eu fui. O que foi, senhor vereador? Seu vereador, vamos... Não, dá um tempinho. Estou falando só das estradas. Não, enquanto eu estiver falando, por favor, eu pedi uma questão de ordem. Eu acho que uma questão de respeito, eu estou falando agora neste momento. Eu acho que quando um vereador está falando, né, é a questão de respeito com o colega e com quem está aqui assistindo. Tá? Então, eu já... Em outros momentos eu já falei que quando se tem uma indicação, um requerimento, se trate sobre o assunto que está sendo discutido. Que não desfoque, isso aqui está previsto no artigo 87, inciso J do Regimento Interno. Então, vamos respeitar o regimento, tá? E eu acho que quando um vereador fala, a questão de respeito com o colega. E não é só com o colega, é com quem está nos assistindo em casa pela internet, que não é de hoje que eu já recebo reclamações da falta de educação e a falta de respeito. Então, outros momentos, vou ter que pedir para os vereadores que desrespeitarem, se calarem,
tá? Então, assim, enquanto eu estiver falando... Se você falar, tudo bem, mas não foi ele que falou. Foi ele que falou do meu lado, tá fazendo gestos. Tu não viu? Só quando eu faço alguma coisa, tu vê? Só quando eu faço alguma coisa? Agora eu estou falando, e eu vou citar mais um artigo do regimento, 92. Eu vou ler quantas vezes for necessário. Quando o presidente estiver com a sua fala, no exercício de suas funções durante as sessões plenárias, não poderá ser interrompido nem aparteado, tá? Então, assim, eu acho que tem que respeitar. Muitas vezes, outros vereadores falam e tem vereador fazendo gracinha, fazendo pouco caso. Então, assim, respeito é bom aqui dentro, né? E eu não vou admitir situações que deixem outro vereador, né, em situações vexatórias. Então, assim, vamos respeitar o colega, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu direito de fala e tem que ser respeitado. Se não concorda com a opinião dele, tudo bem, mas aqui dentro o respeito e a ética em primeiro lugar. Isso aqui é um local de trabalho, não é um circo. Então, agora, mais alguém quer comentar, discutir a indicação número 38, de autoria do vereador Carlos Roberto Rodrigues? Conceda a palavra ao vereador Nilmo. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores e público presente. Eu conheço esse Canudos aí, eu ando também ali por dentro, quero dar os parabéns para o nosso carinho que entrou com essa indicação, tá? Até, na verdade, esse pessoal aí dentro, o caminho de acesso à casa do seu Henrique parece um caminho de roça, não tem, né? O coitado não chega quase em casa. E o vereador que não acreditar na situação, que possa fazer presença lá nos Canudos, na casa dele lá. Vai ver a situação lá. Muito obrigado. Continua em discussão? Ninguém mais querendo discutir, coloco a indicação em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam em comissão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovado. Passamos agora, então, para a fase da explicação pessoal. Concedo agora a palavra ao vereador José Adolfo Schotten por 5 minutos para fazer uso da tribuna. Cumprimento a presidente, a vereadora, os vereadores, nosso público que nos assiste. E quero aqui dizer, parabenizar o suplente vereador Jandir Ela pelo esforço, pelo trabalho que tem vindo feito a esse município, o recurso que tem conseguido. Eu acho que merece mesmo parabéns o suplente vereador. Então, eu gostaria, assim, também, no mesmo momento, aqui são pessoas da oposição, Podemos, que também fizeram seus esforços também, conseguiram vários recursos. Gostaria também de parabenizar a eles também, essas pessoas que vão atrás de recursos, né, que conseguem, que querem ver o município crescer. Na verdade, nós temos aqui também vereadores aqui do nosso partido, do PP, que nos envergonha. Que nunca sequer foi atrás de um recurso. Se ele fosse bom para conseguir recurso, como é bom para pedir e criticar, seria um baita de um vereador. Realmente, eu, por ser desse partido, me envergonho mesmo. Sinceramente. Eu me sinto envergonhado que nós temos um vereador do meu partido fazendo a oposição que faz. Gostaria também aqui de dizer, pela educação, como acabou de dizer aqui a presidente, nós temos que ter mais educação entre os vereadores. Como a presidente falou, tem pessoas, às vezes, quando vereadores aqui falam, fazendo gracinha. Isso é uma falta de respeito entre nós aqui, vereadores. Por favor, seja mais educado. Tem dito, presidente.
Concedo agora a palavra ao vereador Ivo Schmeller por 5 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora. Boa noite, vereadores e público aqui presente. Também, nesse dia, é uma honra vir aqui hoje, trazer a notícia também do nosso senador Jorginho Melo, que no último mês de maio, o Partido Liberal, PL, entregou ao prefeito municipal Robson Gembach e ao vice Jerry Luiz Steiner uma emenda do senador Jorginho Melo no valor de 500 mil destinado à infraestrutura urbana. Diante das inúmeras necessidades do nosso município, optou-se por direcionar esta emenda para a reforma e melhoria da pavimentação da rua Agostinho Schotten, na comunidade do Rio Gabiroba, pois esta já era uma reivindicação antiga da comunidade, devido aos desgastes e o péssimo estado de conservação daquela rodovia. Por isso, quero deixar aqui os nossos agradecimentos em nome da Annelise, a presidente do partido, e ao público que apoiou para essa indicação ser destinada ao Rio Gabiroba. Por isso, meus agradecimentos ao Jorginho Melo. Muito obrigado. Muito bem. Não temos mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra. E antes da gente finalizar, eu gostaria de informar ao plenário, aos senhores vereadores, que diante dos termos do artigo 4º, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara, a Câmara entrará em recesso a partir do dia 18 de julho de 2022 e retorna com suas atividades no dia 1º de agosto de 2022. No entanto, o expediente da Casa continua de forma normal. Então, apenas as sessões ficarão suspensas devido ao recesso por 2 semanas. Sendo assim, convoco a próxima sessão ordinária para dia 1º de agosto de 2022, às 19 horas, após o recesso legislativo. Solicito a lavratura da ata e declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.